primeira vez que nós estamos fazendo esse nosso talk show, falando um pouquinho sobre vinho brasileiro, tá? E a nossa ideia aqui é ter uma conversa, bater um bate-papo, aproveitar a presença do Vinícius Cercato, que ele é o enólogo da Dunamis. A Dunamis é o nosso representante aqui da campanha gaúcha, quer dizer, são um dos vinhos brasileiros que a gente tem aqui, e é interessante trazer um enólogo jovem, né? Até eu brincava sempre com ele lá, perguntando para ele mostrar o RG antes de tomar um vinho, porque é muito bacana, né? A gente ver gente jovem trabalhando, mostrando produtos novos, quer dizer, para a gente desenvolver vinhos aqui no país, quer dizer, eu acho isso bastante importante, então aproveitar a presença dele hoje aí para a gente conversar, né? A Sônia também é uma especialista aí em vinhos brasileiros também, para a gente poder conversar um pouco mais dessa vivência, né? Como foi esse caminho até hoje, aí falando dos vinhos brasileiros, né? E também o Márcio, aqui agora com a Provinho, né? Hoje é um desafio nosso, a gente poder ter um consumo maior de vinho, a gente poder trabalhar em conjunto para que cresça esse mercado, porque a gente, antes de falar de competição, antes de falar nós temos que ter um mercado, né? Então, a ideia aqui, eu vou conversar um pouco com eles, a gente vai trocar um pouco de ideia, e vocês podem participar, né? Sempre fazendo perguntas, querendo saber algum detalhe a mais, pode fazer isso a qualquer momento, tá? Então, acho que a ideia agora, no primeiro momento, a primeira questão que a gente sempre traz, quando a gente fala de vinho brasileiro, temos vinho brasileiro de qualidade, quer dizer, nós temos vinhos que servem realmente, né, para esse nosso mercado, né? Primeiramente, queria agradecer, né, o Luiz pelo convite, né, sempre uma alegria vir para São Paulo, né, onde que é um dos maiores mercados consumidores de vinhos hoje, né? Sim, Luiz, a gente tem vinhos excelentes no Brasil. A gente hoje tem uma referência muito grande na elaboração de espumantes, né? Hoje os espumantes brasileiros já não precisam provar mais nada para ninguém. São produtos que conquistam o paladar internacional, né? Então a gente tem uma boa acidez, a gente tem muito aroma, né? A gente tem aromas finos, bom perlage. Tudo que os espumantes ou champanhes franceses entregam, o brasileiro entrega também, e com um custo muito mais baixo, né? Então nós temos realmente um produto de primeira. Isso falando na enologia, na viticultura tradicional, né, da Serra Gaúcha, onde que hoje a gente tem os espumantes como uma verdade já constituída e é ponto pacífico, né? Eu acho que aqui ninguém duvida disso. Já na campanha gaúcha, onde nós estamos localizados como berço, né, a Dunamis lá tem um vinhedo exclusivo para elaboração de vinhos tranquilos. Então lá nós temos Chardonnay, Sauvignon Blanc, temos várias cultivares, né, várias variedades, onde nós elaboramos vinhos realmente diferentes. Por quê? Quando que começou o projeto dos vinhos da campanha gaúcha, o boom dos vinhos da campanha gaúcha começou mesmo a partir dos anos 2000, onde muito se foi falado como aquela região, né, como uma excelente produtora de vinhos ou de uvas de qualidade. Então todas as vinícolas, ou as menores vinícolas, as pequenas vinícolas da campanha gaúcha, começaram o plantio das videiras no início dos anos 2000. Então, o que eles fizeram? Buscaram pessoas capacitadas, buscaram tecnologias, buscaram pessoas que soubessem, né, o que estavam fazendo, para encontrar os melhores terroirs, os melhores solos e as melhores combinações entre porta-enxerto e variedade. Por isso, então, que a gente fala que a gente tem uvas excelentes lá para elaboração de tranquilos, e por isso, então, né, consequência que nós temos vinhos espetaculares. A campanha gaúcha hoje, ela representa em torno de 1.500 hectares plantados, né? Então é uma pequena produção de uvas ainda, porém ela tem crescido cada vez mais e a qualidade tem sido confirmada todos os anos, né? Nós temos uvas que a gente vem fazendo alguns testes, né, que são uvas menos conhecidas pelo brasileiro, como Arina Arnoa, Rebo, Teródigo, Marcelin, o próprio Alvarinho, algumas uvas brancas diferentes, onde os potenciais de maturação são elevadíssimos e todos os anos nós temos uvas praticamente iguais, né? Então a gente consegue domar o fator safra todos os anos. Então tudo isso é um resultado de muito investimento feito há praticamente 20 anos atrás, onde agora a gente está tendo a colheita real desses resultados, e cada vez mais nos
nos mostra que a gente está no caminho correto para ter cada vez mais vinhos de alta gama. Sônia, você podia falar um pouco da sua experiência até esse momento aí com os vinhos brasileiros, né? Bom, boa noite para todos. Eu já estou há 16 anos trabalhando com os vinhos brasileiros, mas eu sempre brinco que o vinho brasileiro está na minha vida desde criança, né? Que eu sou filha de gaúchos, então aprendi a beber vinho com os vinhos brasileiros. E assim, o que a gente pode ver, a gente sempre encarou muitas dificuldades aí nesse mercado, mas melhorou muito. Eu acho que nesses 16 anos deu para ver um crescimento, uma melhoria muito grande, e de todos os lados, né? Do lado da melhoria da produção, que é bem isso que o Vinícius falou. Eu acho que hoje está se buscando encontrar aquilo que dá mais certo no Brasil, né? Eu acho que hoje isso é muito importante, né? Da gente não só querer reproduzir aquilo que dá certo no resto do mundo e que já é reconhecido como vinho de qualidade, mas encontrar aquilo que é bom aqui no Brasil, que tem a qualidade, vamos dizer assim, tecnológica, né, da produção no vinhedo, da produção na vinícola, mas também encontrar aquilo que é bom aqui. Porque quando você junta tudo isso, né, eu acho que o Vinícius pode falar isso muito melhor do que eu, quando você tem uma uva bem adaptada, cultivada com boa qualidade e depois vinificada, né, elaborada com qualidade, com certeza você vai ter um bom vinho, né? Então, eu acho que vem acontecendo essa evolução ao longo dos anos, e com isso também o consumidor está começando, já há um tempo, a descobrir que realmente o Brasil faz bons vinhos, né? A gente teve aí um período que teve muita resistência, né, muito preconceito do brasileiro por conta, até não era sem razão, né? Isso, na década de 90, a gente teve aí o presidente Collor, que deixou, acho que foi o único bom legado dele, né? Abrir as importações no Brasil. Com isso, não foi só o vinho, foram vários produtos importados que entraram. E o que aconteceu? O consumidor fez a comparação. Então, a gente tinha, na época, né, em torno de 70% de consumo de vinho brasileiro, 30% de importado, e isso se inverteu, porque o consumidor começou a perceber, opa, esse vinho que está chegando agora é muito melhor, né? Então, aí o produtor teve que correr atrás da qualidade. Só que, enquanto isso, o consumidor começou a entender que sempre o vinho importado era melhor, e isso ficou na cabeça, no imaginário dos consumidores. E foi difícil para os produtores, né, Márcio, virar esse jogo, né? Então, acho que hoje estão aí vários produtores aí mostrando que realmente fizeram a lição de casa, né? A gente tem produtos aí de altíssima qualidade, que não devem nada em qualidade para ninguém, mas eu acho que é importante hoje, tanto do lado dos produtores como dos consumidores, entenderem que a gente precisa mostrar o que nós temos de bom brasileiro, né? O que eu sempre costumo dizer hoje vinho brasileiro é tão bom quanto qualquer vinho do mundo, quando se fala em qualidade, mas é brasileiro, porque a gente tem que entender que nós temos um estilo, que nós temos variedades de uvas aqui que dão mais certo, né? Então, eu dou sempre o exemplo que é mais conhecido, né? As pessoas amam o Malbec, né? O Malbec é um vinho querido dos brasileiros hoje. Então, muita gente me pergunta, mas você não tem Malbec? Eu falo, não, Malbec é argentino, é o que dá certo lá. Nós temos outras coisas tão boas em termos de qualidade, mas com outras características, né? Então, acho que a gente teve essa evolução, mas acho que hoje o que nós temos que trabalhar é isso, né? E eu fico super feliz de ouvir o Vinícius falando que vocês estão trabalhando outras variedades, e muitas que já têm um histórico até lá na Serra, né? Você falou de teróldego, de rebo, que são coisas assim que já estão dando certo por aí. Então, acho que isso é muito legal, a gente descobrir o que dá certo aqui, né? E eu acho que isso também para o consumidor é muito legal, porque a gente estava até conversando um pouquinho sobre isso antes, né? Falar, pô, que legal, isso aqui é diferente, não tem em nenhum lugar, tem no Brasil, pô, que legal, né? Então eu acho que é isso, a gente agora tem que trilhar esse caminho, né? De mostrar, sim, temos qualidade, mas temos coisas
originais também aqui no Brasil. E o Brasil ele é bem curioso nesse sentido que nós somos um mercado que nós temos de tudo aqui, né? Eu acho que essa abertura que deu no mercado, eu quando viajo, que a gente ia conversar com produtores para importar vinho, eles sempre falavam, mas o brasileiro não conhece vinho. É uma questão complicada, porque eu chego lá e falo assim, na Itália ele também não conhece, porque ele só conhece o vinho da região dele. Ele não conhece nenhum vinho fora. A 5 quilômetros do outro lado, ele já não conhece o vinho. Ele só bebe o vinho da região. Então, eles acabam sendo muito conhecedores, mas de um produto que já está naquela região há muito tempo, né? E o Brasil está tendo esse desafio agora, que eu chego para comprar um vinho, eu tenho vinho de tudo, né? Eu tenho vinho de todos os lugares, né? E até, Márcio, colocando você um pouco aqui para falar para a gente, assim, hoje o consumo de vinho brasileiro, quer dizer, o consumo de vinho no Brasil, ele vem aumentando, né? Mas a gente tem observado que o aumento desse consumo tem sido mais pelo crescimento da população, né? E não exatamente, até uma informação que a gente estava conversando recentemente, que não está sendo um aumento só de consumo, né? É mais o crescimento da população que está levando ao aumento desse consumo. Como é que a gente tem que trabalhar, quer dizer, o que a gente tem que fazer um pouco para isso entrar um pouco mais na vida do brasileiro, o consumo de vinho, né? Isso é um desafio. Bom, boa noite também a todos. Esse é o grande desafio, realmente, acho que todo negócio do vinho no Brasil tem hoje, que é fazer com que o consumidor entenda qualidade, entenda que o vinho pode se tornar um hábito no dia a dia de qualquer consumidor. Então, acho que as frentes, todas elas são benéficas, né? Desde a indústria, de buscar desenvolver produtos que sejam mais adequados para o consumidor, produtos tanto em estilo quanto em preço também. A gente sabe que o preço é um fator muito determinante, enfim, em qualquer mercado, né? O poder aquisitivo da população brasileira hoje está dificultado, sofre aí os resquícios dos últimos anos da economia. Então, esse trabalho todo, inclusive até mesmo dos importados, dos vinhos que vêm de fora, essa mudança toda que está acontecendo no estilo de vinho que está entrando no Brasil, é reflexo do que a população cria como oportunidade. Eu acho que agradar esse consumidor, fazer com que esse consumidor entenda que temos vinhos de diferentes estilos, diferentes variedades, diferentes faixas de preço, é o que tem que mover, o que essa indústria precisa fazer para que o consumo aumente. Essa questão de aumento de consumo também, ela se dá muito pela mudança do estilo de vinho, né? Nós temos no Brasil uma grande, na verdade, quase que 70% da população que consome vinho de mesa, né? E só 30% que consome, os números não são exatamente esses, mas mais ou menos nessa faixa, que consome os vinhos finos. E nessa categoria de vinho fino que está havendo uma mudança, está tendo um incremento muito grande. A gente tem recebido muito novo consumidor. Então, muitas vezes até mesmo os vinhos importados, ou as novas vinícolas, as vinícolas que lançam novos produtos, normalmente lançam vinhos viníferos. E esses vinhos estão crescendo, os vinhos de mesa estão diminuindo o consumo, ou muitas vezes a uva para esse vinho está sendo utilizada para se fazer um suco de uva. Então, essa mudança também que está acontecendo, então a percepção da indústria também em relação a que tipo de produto fazer para que ele consiga vender mais que é muito importante. Nós criamos agora, recentemente, depois de 2 anos de trabalho, de estudo, a Provinho, que é uma entidade que vem para atuar no mercado, não como uma entidade burocrática, enfim, uma associação, é sim um grupo de trabalho que precisa ter um nome, precisa ter enfim, uma formação jurídica, uma formatação jurídica, mas na verdade nada mais é do que um grupo de trabalho onde envolve todo mundo que trabalha no mercado de vinhos, que possa pensar em prol do vinho no Brasil, fazer com que crie-se ações de promoção da cultura e do consumo de vinho no Brasil. Fazer com que o consumidor entenda tudo isso que eu falei antes, e o Vinícius também apresentou sobre a vinícola, o que eles estão fazendo, o trabalho da própria Sony em relação a mostrar a qualidade do vinho brasileiro,
as diferentes variedades de uva no Brasil, ela faz um trabalho muito forte em relação a isso. Então, o que a Provinho quer é criar ações fortes que façam com que um consumidor coloque na cabeça realmente que vinho é uma bebida. Vinho no Brasil hoje é uma bebida para o dia a dia, seja ele branco, tinto, rosé, espumante, de R$20, R$50, R$500, seja a faixa de preço que for. Mas se ele tiver um dinheiro no bolso e ele gostar ou quiser entrar no mercado de vinhos, ele tem produtos disponíveis no mercado de diferentes origens. Vinícius, a Dunamis, logo quando ela nasceu, ela já veio com uma proposta também de fazer uma oferta de vinhos mais fáceis, né? Vinhos para que fosse apresentado para o consumidor de uma forma, né, que fosse mais fácil de ser introduzido no dia a dia, não é isso? Sim, exatamente, Luiz. A Dunamis surgiu, né, no início dos anos 2000 também, na mesma onda que eu falei dos pequenos investidores. Porém, como empresa, como vinícola, a gente começou em 2010. Né? Então, esses primeiros 10 anos, nós gastamos realmente aprendendo com o próprio vinhedo. Então, as primeiras uvas a gente vendeu de forma comercial para grandes empresas, porque a gente queria ver qual era o ponto de colheita e o que aquelas variedades podiam entregar para a gente. Depois disso, as primeiras vinificações realmente foram feitas na Embrapa, a fim de realmente estudar e buscar numa base técnica, né, científica, realmente qual era o melhor processo e se realmente aquela uva poderia fazer um vinho desses moldes, né? E nós começamos mesmo, então, as primeiras vinificações em 2010, 2011, e por aí a gente foi todos os anos, né? A nossa proposta lá no início sempre foi tentar descomplicar um pouco o consumo do vinho, né? Tentar mostrar que uma garrafa de vinho, ela não precisa nada de muito, a não ser um abridor e uma taça ou um copo qualquer para ser consumido, né? Sem a necessidade de decanter, sem a necessidade de regra, muitas vezes sem temperatura nenhuma, apenas consumir ela, né? Então, ou um taná, né, refrigerado, temperatura que o consumidor quiser. Sempre foi essa a nossa pegada, né? E na elaboração dos vinhos, a gente sempre trabalhou com vinhos mais leves, vinhos mais redondos, mais fáceis de serem consumidos, porque eu não sei se vocês concordam comigo, mas o consumidor brasileiro percebe como aspecto negativo a acidez como número 1, né? O problema do consumidor brasileiro com o vinho nacional é que ele sempre fala, pelo menos para mim, que os vinhos eles não gostam porque os vinhos são ácidos. Os vinhos podem ter um tanino mais astringente ou mais maduro, mas eles percebem mais a acidez. Então, por isso que na campanha gaúcha, né, a questão solar e o próprio terroir, né, o minuano, como a gente tem um clima um pouco mais seco, né, entre aspas, chove a mesma coisa normal, né, só que, entre aspas, ele é um pouco mais seco, ele fica menos úmido durante todos os dias. A gente tem uma maior incidência solar e isso faz com que a acidez seja menor. Então, tu tem um vinho com uma acidez menor. Então, por isso também cabe um pouco dessa questão do terroir, que a gente tem um vinho mais leve, né, um vinho que ele acaba agradando mais o paladar do brasileiro, e isso faz com que seja mais vendável, vamos dizer assim, né? Dentro de todas as faixas de preço, de R$20 até R$200, R$300, como alguns vinhos da campanha já estão adquirindo esse valor, mas é uma questão forte de terroir, né? E nessa questão também da elaboração, nós trabalhamos muito com tecnologias, mas muito com manejo de vinhedo, né? O nosso consultor, o César Azevedo, também trabalhou muito tempo na Argentina, Mendoza, né? Então ele tem uma experiência maior nessas elaborações de vinhos de alta gama. Eu também trabalhei um tempo na Itália, fiquei um tempo nos Estados Unidos também, para perceber que realmente nós temos uma uva muito boa aqui, nós temos todas as condições necessárias para fazer vinhos de entrada, vinhos medianos e vinhos de alta gama todos os anos, né? A gente tem todas as condições. Tecnologia, tu vai no mercado e tu compra, né? Então o nosso problema sempre foi a melhoria da fruta. Por isso que a gente tem no nosso vinhedo lá um parreiral pequeno, né? Um quadro pequeno com 60 variedades de uvas, onde todo ano a gente faz análises, né? A gente faz microvinificações e aí então a gente faz a pesquisa ao contrário. A gente realmente comprova que alguma uva não está apta para o Brasil, né? A gente olha, tem essa uva aqui que não vale a pena a gente investir nela, porque a gente não vai conseguir ter uma uva aos níveis internacionais mínimos, né, de venda.
E ao passo que as uvas que vão passando os testes, né, a gente cada vez mais vai olhando elas de forma mais aguda, porque nas mesmas condições de safra, aquela variedade tem que ser superior ou igual às variedades que a gente já tem. Então, é um teste anual que a gente faz, né, todos os anos a gente segue isso. A gente já vem fazendo isso mais de 7 anos. Então, a gente fala muito que uma uva, para ser completamente descartada, precisa se passar pelo menos 12 safras, né? Então, é um tempo muito grande que tu precisa desenvolver um trabalho para te ter esse resultado. Só na uva, né? Só na uva. E aí o vinho tu tem todos os protocolos de vinificação para te testar e as tecnologias, né? Uma das variedades que a gente testou bastante antes de plantar mesmo foi o próprio Pinot Grigio, né? Que nós temos essa variedade já em escala comercial, vamos dizer assim, mas é muito pequena porque a gente elabora 1.500 garrafas por ano, não mais do que isso, né? É bem pequeno. Agora, algumas variedades que nós estamos implementando agora, a gente já tem isso em plantio, porém a gente ainda não apresentou ao mercado. 2 variedades importantes. Uma é o Arina Arnoa, que é uma cruza de Cabernet Sauvignon com Taná, né? É uma uva que eu gosto de chamar essas variedades de uva não de resistentes, mas eu acho de 100% regulares. Elas se defendem em todas as safras das moléstias, vamos dizer assim, né, com um custo mais baixo de manejo. Elas têm uma cor intensa, taninos macios, um bom potencial de álcool, acidez baixa, né, e uma evolução muito boa ao longo do tempo. E isso com o caráter varietal, né? A gente sempre fala que, por exemplo, o caráter varietal no mundo inteiro se considera no mínimo 75% daquela variedade. Então, os outros 25% pode ser qualquer outra uva que tu imaginas. Então, isso é um caráter varietal, 75%. Porém, para mim, né, na minha concepção de elaboração de vinhos, a uva tem que ser 100% ela não pode ter os outros 25%, porque os outros 25% muda muito o vinho. Se tu colocares, vamos supor, 25% de Chardonnay num vinho, ou 25% de Taná, não vai ser considerado varietal, é uma mudança muito grande, né? São 2 estilos completamente diferentes. Então, a uva ela tem que se defender por conta própria, né? Ela tem que todo ano, toda safra, ter que ter cor, tem que ter aroma, tem que ter tanino macio, acidez baixa e o potencial de álcool mínimo, né, para ter um vinho de guarda. Então, essas são as características na base da avaliação mínima, né, dos testes que a gente faz, que as uvas têm que passar. Então, o Arina Arnoa é uma uva excelente. E outra uva que a gente plantou, já, né, que saíram destes testes também, foi o Teróldigo, que nós estávamos falando, né? O Teróldigo, em uma confraria, né, de alguns amigos enólogos que nós participamos, né, nós somos em 25 enólogos, nós temos uma confraria onde a gente degusta de tudo, né, tanto vinho nacional, importado, tudo. E numa dessas degustações, né, todas elas às cegas, a gente degustou teróldigos nacionais, né, foram 6 ou 7 teróldigos. Tinha teróldigo com mais de 10 anos, tinha teróldigo novo, com barrica, sem barrica, enfim. E foi uma das únicas degustações de produtos nacionais que foi possível perceber uma característica básica similar em todos, ou seja, a raiz varietal, né? Então, o teróldigo me surpreendeu muito por esse fato, porque, nesse caso, tu consegue mostrar que tu tem um perfil aromático nacional, de terroir Brasil, no caso Serra Gaúcha, né? Então isso foi muito surpreendente porque nós fizemos várias degustações, por exemplo, Chardonnays, Merlots, e sempre tem muita diferença de terroir, né? Os exponenciais de cada vinícola, né? Tu tem um Merlot excelente lá, um Merlot excelente daquela outra empresa, mas aquela outra empresa não tem um Merlot tão bom, tem daqui a pouco um Taná, um Cabernet Franc. Só que o teróldigo, ela foi regular em todas as amostras, né? Tu teve, claro, o melhor, o pior, as variações, mas sempre tinha alguma coisa. Poxa, tem alguma coisinha aqui que está igual em todos os vinhos. Então, o teróldigo a gente plantou em 2015, a primeira parte dele. Aí, em 2015 a gente pegou seca, em 2016 a gente pegou seca, em 2017 a gente pegou chuva, e então em 2018 a gente pegou excesso de chuva também, então teve alguns problemas com ela. Vamos ver se agora em 2020 a gente consegue ter o vinhedo formado. Então a gente plantou em 2015 e vai chegar a próxima safra, né, que é a safra de 2020, e a gente não tem ainda o vinhedo formado, ou seja, 5 anos de cultivo
para a gente conseguir ter a uva desenvolvida, né? Isso porque não só a variedade em si que foi escolhida, que ela é o terólogo em si, mas a combinação entre variedade e porta-enxerto, para aquela nossa região, também faz muita diferença entre adiantar ou atrasar o ciclo. Tu ter um vinhedo mais vigoroso, menos vigoroso, né? Que altera também todas as questões mínimas que eu falei de cor, acidez, tanino, açúcar, né? Então, todas essas combinações são uma variável muito grande, e como nós somos produtores pequenos e a Campanha Gaúcha tem, vamos dizer, 20 anos, né, dessas pequenas empresas, a gente acaba também pagando o preço pelo pioneirismo, né? Algumas variedades a gente teve que eliminar, por exemplo, o Cabernet Sauvignon, hoje nós não temos mais, porque o resultado da nossa uva não era o satisfatório mínimo. A gente não tinha o que fazer com a uva, então a gente decidiu eliminar o Cabernet Sauvignon. Então, há um custo médio de R$80 mil o vinhedo implementado, né? Então, é um custo elevadíssimo para te chegar e falar assim, ó, corta. Então, são essas coisas que muitas vezes não aparecem no rótulo, né? Não aparece toda a tentativa e erro que tu teve. Então, a gente tem que aprender muito com os testes que a gente pode fazer para que a gente tenha menos prejuízo possível, né? Então, essa questão de tentativa e erro é muito tradicional numa viticultura mais jovem, porém uma vitivinicultura que está aprendendo com os próprios erros e que realmente quer fazer um produto diferente, né? A gente não para, a gente está sempre em busca de novas variedades para que a gente tenha, como eu falei, uma uva que se defenda não só na questão qualitativa, mas na questão de produção, né? Ela tem que também produzir bem, sem tu agredir o meio ambiente, e todos os anos tem que ter produção, né? Isso é fundamental, senão a gente não tem nada sustentável. Isso que você estava comentando até a semana passada, né? O Patrício Tapia esteve aqui no Brasil e ele comentou um pouco sobre essa característica do vinho brasileiro, né? Ele tem percebido que nós temos muitos expoentes, mas até agora a gente não consegue identificar exatamente uma característica que a gente possa dizer, puxa, isso aqui é um vinho nacional. Eu acho que a gente está num processo, né? Um processo de desenvolvimento dos nossos vinhedos, que os nossos vinhedos estão envelhecendo, né? Então, agora que a gente vai começar a sentir, né, esses resultados. Mas é interessante já ver uma uva, né? Uma uva que a gente está percebendo uma certa característica, né? Que isso é o que representa mesmo o nosso terroir, né? Vocês que são realmente gostam de fazer umas experiências assim, tem uma experiência interessante que todo mundo pergunta para a gente, que é sobre o Merlot branco, né? Quer dizer, então, uma coisa que todo mundo você vai, roda, ele vem se falar do Merlot branco, né? Você pode falar um pouco de como foi essa experiência? Sim, o Merlot branco sempre foi uma brincadeira nossa, né? A princípio foi mais uma jogada de fazer alguma coisa que estava na cara de todo mundo, mas ninguém tinha feito, né? Que era fazer um vinho branco de uma uva tinta. Muito se faz, né? O Marcelo sabe muito bem disso, né? A vinificação de Blanc e de Noir para elaboração de espumantes, principalmente com Pinot Noir e com qualquer variedade de tinta que não atingiu uma graduação específica para se fazer vinho. Então, a gente tinha um Merlot e disse, puxa vida, por que a gente faz um Merlot branco? Né? Ao invés de fazer um vinho rosé, vamos fazer um Merlot branco. Chamaram de louco, não? Estão ficando louco, né? Só pode, né? E, na verdade, voltando, lá no final da década de 70, havia um Cabernet Franc branco da Vinícola Aurora. Então, eles tinham isso em linha. Porém, a gente fez uma releitura dessa brincadeira, a gente fez um Merlot branco, né? Então, a gente fez pelo processo inicial, foi um processo de sangria, né? Recebe a uva tinta, sangra ele branco, então os primeiros minutos aí tu consegue extrair o vinho sem praticamente cor nenhuma e faz o processo de vinificação tradicional. Depois, com o tempo, a gente passou por um outro processo, que é um processo de prensagem direta da uva. Então, a gente recebia a uva, colocava em câmara fria, baixava essa uva a temperatura aí de 0 graus, 2 graus por aí. Dessa uva, prensava ela direto, né? Então, tu obtinha o mosto também praticamente branco. E o último processo que a gente fez, né, da última safra, foi prensar ele parcialmente. Então, a gente tinha a uva um pouquinho mais madura, porque a safra, por ocasião da safra, ela amadureceu um pouquinho mais do ponto que a gente queria. Então, a gente prensou a uva da mesma forma inteira, porém com rendimento máximo de 30% a 35%.
esses primeiros 30%, 35% saíram praticamente branco. A partir disso, começou a sair um pouco de cor. Então, essa segunda parte da prensa a gente utilizou para fazer o nosso vinho rosé, o tom. Então, ele tem uma acidez um pouco menor também, porque a primeira parte dele sai para fazer o merlot branco. Então, são técnicas diferentes que a gente sempre faz, né? Mas é interessante a exclamação das pessoas, né? Pô, merlot branco, né? O que é isso? Porque a fisionomia sempre remete a um vinho tinto, né? Então, o merlot branco, como tu não tem nenhuma base de memória dele, então acaba sempre ficando uma questão de surpresa e interrogação, né? O que será que tem aí? Sônia, o que você achou do consumidor brasileiro com essas experiências? Quer dizer, nós, com essa oferta muito grande de vinhos, né, com essa oferta de vinhos de muitas regiões, de coisas, de lugares bem diferentes, quer dizer, nós somos uns consumidores, quer dizer, que gostam de experimentar vinhos de forma diferente, vinhos de uvas diferentes, quer dizer, esses métodos diferentes? Olha, o que eu vejo, assim, o consumidor é curioso. Eu até brinco que ele é muito infiel, né? A gente, graças a Deus, você mesmo comentou, né? No Brasil a gente tem uma variedade imensa de países, de produtores. É um privilégio do brasileiro poder provar tantas coisas. Mas o que eu percebo é que ele também é um pouquinho desconfiado, né? Ele tem aqueles vinhos que ele reconhece que são bons. E isso muito com a ajuda da mídia, de formadores de opinião, dos profissionais, dos sommeliers, que oferecem. Então, eu acho que falta também um pouco desse trabalho, porque, às vezes, o consumidor desconhece que existem coisas diferentes. Ele é curioso para conhecer coisas novas, mas eu acho que também falta um trabalho mais forte por parte de todos os profissionais, né, de quem produz até quem está lá no final da cadeia, também mostrar essas coisas diferentes, né, porque às vezes, e eu me coloco nessa posição, às vezes a gente se acomoda um pouco, né, isso aqui é mais fácil, o consumidor está acostumado com isso, vamos lá, né, vamos vender isso aqui. A gente também vai atrás disso, mas eu acho que tem a curiosidade, sim, até porque a gente tem essa facilidade aqui no Brasil de ter tantas coisas diferentes, mas eu acho que falta, sim, fazer um trabalho maior para que o consumidor conheça mais coisas. Por exemplo, né, um merlot branco, acho que tem muita gente que nem sabe que uma vinícola brasileira faz um vinho tão inusitado, né? Então, eu acho que falta fazer um trabalho, porque tem uma predisposição para conhecer esse tipo de coisa. E Márcio, pegando esse gancho aí, a gente vê que realmente a oferta de vinhos que tem no Brasil, essa variedade, né, para alguém poder provar, para alguém poder realmente seguir uma trilhazinha de experimentar coisas, ele tem que ser realmente orientado, né, por algum profissional ou alguém que já faça uma pré-seleção. Quer dizer, isso não é uma grande oportunidade para o nosso mercado, já que nós temos essa grande variedade? Sim, com certeza. Acredito bastante nisso, mas também a gente tem uma deficiência muito grande de profissionais do mercado, né? Tanto que é nítido, né? Até eu estava conversando com o Vinícius aí um pouquinho antes sobre essa questão da grande quantidade de cursos que existem no mercado. Lógico que muitos cursos para iniciantes e tudo mais, mas cada vez mais a gente percebe a chegada de entidades novas, de cursos novos que vêm de fora, escolas americanas, escolas inglesas, italianas, até no Rio Grande do Sul, lá com escolas sediadas lá mesmo, né? Então, assim, a gente percebe uma carência. Até lembro de uma pesquisa que o Ibravin, junto com, não sei se foi o Wines of Argentina, alguma coisa assim, não sei se o Vinícius me ajuda a lembrar sobre isso, foi feita uma pesquisa de mercado, e uma das coisas que ficou claro foi a deficiência dos profissionais que atendiam no mercado. Quer dizer, o consumidor chegava ávido por uma coisa nova, por querer saber de alguma coisa, e chegava ali, tinha profissional, mas um profissional que não era tão capacitado e dava uma informação
distorcida e acabava confundindo o consumidor. Então, acho que assim, tem os dois lados, né? Existe, sim, uma grande procura pelo consumidor brasileiro, que a gente percebe. Existe uma deficiência econômica, uma falta de grana no mercado para o consumidor comprar produtos novos, até porque também produto de pequena escala, pequena produção, a economia, o negócio do vinho no Brasil é dificultado, o produto acaba ficando mais caro, isso limita o consumidor, mas que existe uma grande variedade de vinhos, existe muito grande, até a história agora dos vinhos naturais, né? Existe até feira de vinhos naturais atualmente no Brasil, que é coisa nova, em vários países aí do velho mundo não existe, não fazem com tamanha força como está fazendo no Brasil. Então, acho que é uma mescla de tudo, né? Dessa oportunidade, o consumidor que quer procurar coisa nova, mas muitas vezes o profissional que está no mercado despreparado. Então, também tem o outro lado do profissional que está no mercado, quem está oferecendo, quem está vendendo, saber usar dessa grande diversidade. A Sônia faz um trabalho espetacular com variedades, com certeza aqui, se colocar todos os nomes de uvas que ela vende, então a gente vai ficar assim, nossa, existe essa uva no mercado? Lógico que aqui tem grandes conhecedores de vinho, né, que acompanham aí o mercado, mas de uma forma geral, se a gente abrir para falar para o mercado, é tal variedade. O Vinícius falou de Arina Arnoa, de Terôdego, já tem algumas vinícolas fazendo. Eu lembro na época da minha família também, que produzia vinho lá no Rio Grande do Sul, fazendo um Terôdego, e ninguém sabia o que era, né? Nossa, que variedade é essa? Então, assim, acho que tem uma oportunidade muito grande. Eu também que faço um trabalho com a minha empresa hoje de consultoria de mercado, a gente percebe já gente de fora, eu tenho mantido um contato muito grande com o mercado americano, começa a perceber negócios dos Estados Unidos, negócios relacionados com vinho, querendo entender mais, querendo participar do mercado brasileiro, porque enxerga-se esse potencial no Brasil, né? Até hoje mesmo, numa reunião via e-mail da Provinho, a gente recebeu uma informação, enfim, de as associações aqui do Mercosul, Chile, Argentina e Uruguai, querendo se unir, e aí vindo ao encontro da Provinho com a proposta que ela tem para fomentar e trabalhar mais o vinho no Brasil, porque acredita que aqui nós podemos ter novos consumidores, né? E eu acho que esse é o grande desafio, inclusive, da própria Dunamis, nesse sentido de fazer vinhos mais fáceis para trazer novos consumidores, né? E, claro, falando da Dunamis, porque está aqui, mas a gente percebe várias outras iniciativas no sentido de vamos trazer mais gente para consumir vinho, porque o consumidor que está habituado, nós, em especial aqui, consumidores, tipo, o fornecedor está tranquilo, está satisfeito, porque sabe que a gente está comprando, está tomando todo dia um vinhozinho. Mas a grande parcela da população não toma nenhuma taça de vinho por dia, sequer uma taça por mês, né? A gente vê até alguns profissionais, né? A gente chega num restaurante e tudo, né? A gente vai falar com as pessoas que vão trabalhar no dia a dia, eles nunca tomaram vinho, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é apresentar o vinho para eles, né? Para que eles comecem a ter contato, para poder vender um produto que não está no dia a dia deles, né? Quer dizer, isso eu acho que é uma coisa que o nosso mercado, também que nós estamos... são muito jovens nesse mercado, é que nós não temos consumidores que provaram vinho desde de muito jovem, né? Então, assim, eu vejo realmente como uma oportunidade para o Brasil nesse sentido, porque a gente vê a disposição, às vezes até da pessoa de gastar um pouco mais, mas ela vai arriscar em quê, né? Ela vai arriscar em que tipo de vinho? Se ela não tiver alguma indicação, alguma segurança, então ela já teve experiência de comprar uma coisa e não gostou, né? Então acho que a gente tem uma oportunidade realmente grande de mostrar coisas novas, de mostrar coisas diferentes de qualidade, né? E até, Vinícius, querendo saber um pouco de vocês que montaram, quer dizer, também uma loja lá no Sul. Como é que é essa parte também do enoturismo, né? Das pessoas irem viajar, querer conhecer um pouco mais, isso tem ajudado a identificar um pouco mais o nosso produto, a qualidade do nosso produto? Sim, Luiz, o enoturismo, né, hoje no Vale dos Vinhedos o número gira na faixa de 400 mil pessoas anuais, né?
Então, essa galera toda vai em busca realmente de, não só dos vinhos, mas de uma experiência diferente, né? Em ter no turismo do vinho como um passatempo, um lazer, e também atrelar isso a novos conhecimentos, não só da bebida em si, mas também cultural, né? Das gerações, tanto italiana, mas em si da cultivo da uva e do vinho, que é milenar, né? Em Gramados, nós temos um ponto lá estratégico, e nós recebemos todos os tipos de turista, né? O turista que chega lá e chega a gastar quase R$4.000 em vinhos, né? Isso que a gente tem 14, 15 tipos de rótulos, é bastante, mas ao mesmo tempo não é, porque é praticamente um de cada variedade e deu. E tem também o turista, né? Muitas vezes que chega querendo um vinho suave, né? Então, vem a pergunta, né? Qual que é o consumidor de vinhos hoje do Brasil, né? Como o Marção falou antes, que 70% desse consumidor é de uvas americanas. Então, muito dessas uvas americanas também são doces, né? São adocicados, são vinhos mais doces. Então, nós elaboramos um vinho suave, que é justamente também para atender esse público turista que quer tomar alguma coisa mais doce, né? O que a gente pode fazer, né? A gente vai negar um mercado, uma coisa que está em demanda, ou a gente pode fazer de uma forma bem feita, né? Utilizando produtos realmente de primeira. Então, existe de tudo hoje no setor do enoturismo, né? E muitas pessoas vêm procurando produtos diferentes, mas todos eles vêm procurando informação. Todos, né? Poxa vida, essa variedade, o que é? Mas é um Cabernet Sauvignon, né? As pessoas às vezes não sabem falar o nome das uvas, mas é normal, né? Porque não é uma coisa brasileira, né? Não é uma coisa, por enquanto, realmente que tem uma identidade com o Brasil. Então, a gente tem cada vez mais treinado a nós mesmos sobre como atender esse consumidor e como elaborar produtos focados para ele. Como eu falei lá no início, né, o consumidor brasileiro ele tem uma tendência a vinhos mais adocicados, de uma certa forma, não com açúcar, mas o sabor doce, que é diferente, e com produtos que com uma acidez um pouco menor, né? Claro, tirando o espumante para o lado, né, porque o espumante ele precisa de uma acidez mais elevada. Mas é mais ou menos nesse caminho, Luiz. O enoturismo hoje tem sido uma fonte de venda muito importante para as vinícolas, de forma geral, até por conta da quantidade pesada de impostos que acabam atrapalhando a venda fora do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, para os produtores que vão vender para outros estados, tem uma série de barreiras, como ST e os impostos que todo mundo já conhece, né? Então, o enoturismo tem sido realmente uma forma para incrementar a renda e mais ou menos balancear, né, a questão dos custos, porque tu tem uma margem maior em casa, tu consegue estrangular um pouco na venda. Para poder chegar a um preço melhor fora do estado. Para chegar competitivo, né? Porque às vezes tu fizer uma tabela reta, o produto chega em outro estado de uma forma invendável, né? Tu não consegue vender o produto. Então, realmente é uma barreira importantíssima essa, né? E o enoturismo vem justamente para que lá no teu local tu consiga agregar não só o valor da tua marca, mas com uma margem direta menor, tu consiga ter ganhos maiores, né? Isso é uma questão importante que pesa a favor do enoturismo para as vinícolas em questão. Bom, e hoje o espumante nacional ele tá muito mais consolidado, né? E como é que vocês têm trabalhado isso? Vocês têm um espumante muito bom, realmente o espumante é de extrema qualidade. A gente é o nosso hoje aqui é o que nós mais vendemos é o espumante, né? E como é que vocês têm feito essa decisão, né? Porque vocês têm feito hoje o Taná, têm desenvolvido um Taná, porque vocês observaram que o Taná, né, tem uma expressão melhor. Como é que vocês estão escolhendo os outros vinhos, né, em detrimento de um volume maior nos espumantes, que já é o carro-chefe, uma coisa que você já sabe que vende, né? É bem difícil isso, porque a gente tem várias ideias, né? Os bastidores, assim, algumas são muito xiitas, a gente não é bom nem falar, né? Mas os espumantes são uma verdade, né? Porque todos os anos, né, a gente tem visto que todos os anos nós temos excelentes vinhos base. Nós temos uma acidez muito bem elevada, né? Valores excelentes, nós temos um potencial alcoólico mínimo natural. Então, a gente tem realmente uma uva muito boa para se elaborar espumantes. Então, ao natural sai um produto bom. Isso falando no produto médio, né? Produto médio. Os produtos de um valor agregado maior, mais envelhecido, por exemplo, champenoises, né? Ou tradicional,
nós temos visto alguns produtos já cruzando a barreira dos 10 anos de envelhecimento e ainda com muito fôlego para ir além. Ou seja, nós temos realmente uma tecnologia e um know-how no nosso terroir para elaboração de espumantes praticamente desenvolvido, né? E outra coisa muito legal é que na parte baixa, né, da venda, os produtos mais baratos, eles são tão competitivos que o produto importado não consegue competir, porque a margem para o importador e para quem vende é muito pequena. Então, o produto nacional, o espumante nacional barato, ele tem conseguido romper a barreira da importação, né, Marção? Eu não sei se tu sabe qual que é o dado mais ou menos de espumante. 80% nacional e 20% importado. Então, isso é uma informação muito importante que diz assim, poxa vida, o cara vai tomar um espumante, vai consumir um espumante, consome um espumante do Brasil, né? Então, a gente tem trabalhado muito com isso e cada vez mais também o consumidor tem trocado a ideia de que o espumante era para as comemorações, né? Então, tem consumido espumante regularmente, happy hour, café da manhã, principalmente, né? Então, é um produto muito versátil, vai bem a toda hora. E como o Brasil tem a maior parte das capitais em litoral, seria natural consumir um espumante na beira da praia, né, com um baldinho de gelo, ao passo de tomar um grande vinho da reserva, com necessidade de meia hora, 40 minutos para abrir, né? Então, naturalmente, seria o caminho dos espumantes, né? E como que a gente tem também na Serra, na campanha também, mas principalmente na Serra, a gente tem uma produção muito boa. A gente não tem perda de qualidade por conta da produção, então os custos são mais diluídos, né? E todo ano tu tem uma fruta muito boa. O Chardonnay é sempre muito bem elaborado. Nós temos um vinhedo exclusivo para a elaboração de uvas para espumante em Cotiporã. Fica bem próximo à vinícola dos familiares do Marção, né? Tá, inclusive, para eu ir no vinhedo, passo sempre na frente ali. Então, a região ali é muito boa, porque tem uma altitude de em torno de 600 metros, né? E isso faz com que nós tenhamos lá um vinhedo bem drenado, nós tenhamos uma matéria orgânica baixa, então a gente tem um vinhedo que não é tão vigoroso, e isso faz com que a gente tenha uma uva bem equilibrada para a elaboração dos espumantes. E isso é fundamental, né? Então a gente tem pH ok, tem acidez ok, a gente tem um teor de álcool ok, e esses espumantes envelhecem super bem. Então tu tem um espumante in nature, com um sabor adocicado e com 0 de adição de açúcar. Isso é uva muito bem elaborada, um processo muito bem elaborado ao longo de vários anos, né? Só assim para te ter um produto realmente de alta gama. Eu acho que se estabeleceu uma cultura que chegou no Brasil aqui, que o bom vinho é o tinto, né? Tem muita gente, eu acho que todos já ouviram, muita gente dizer, vinho branco não é vinho, né? Então, eu acho assim, se estabeleceu essa cultura em torno do vinho tinto, e aí, mesmo reconhecendo que o espumante seja um bom produto, todo mundo acaba tomando tinto. Até, acho que muita gente sabe também que, por exemplo, em Recife, que é um lugar quente o ano inteiro, as pessoas consomem vinho tinto. E é o lugar do Brasil onde mais se consome o uísque. Uísque, exatamente. É louco porque isso é uma questão muito ligada à cultura, porque num lugar quente, o ideal é você tomar um espumante, você acabou de falar isso, né? Mas, culturalmente, as pessoas acham que tomar o vinho tinto demonstra mais conhecimento, né? É mais chique, tem todo esse glamour em torno do consumo do vinho. Então, eu acho que precisa todo um trabalho de educação, que acho que passa pelo que o Márcio falou, dos profissionais, da mídia, de formadores de opinião, falarem um pouco mais disso. Ok, vinho tinto é fantástico, é inegável, mas também vamos falar da qualidade do espumante, né? Então, acho que é todo um trabalho cultural e de educação que precisa ser feito em cima desse produto, até porque já se tem o produto consolidado, né? Eu acho que é muito por aí. Concordo também. Totalmente é uma questão cultural. E aí, indo em relação à questão da indústria, é a necessidade do ponto de equilíbrio do negócio, né? Você tem um mercado que consome 20% de vinhos brancos, dentro disso tem o espumante, deve representar 9%, 8%, eu acho,
questão de espumante. Então, se dedicar a fazer só espumante para um mercado que consome muito pouco espumante é um risco. Então, é esse ponto de equilíbrio que precisa acontecer. E aí, totalmente dentro do que a Sônia colocou, na questão de que as pessoas têm por hábito de tomar vinho tinto. Lembro muito bem, Recife é capital nesse sentido, da questão capital do uísque, se toma vinho tinto, mas eu tive experiências em negócios com Manaus, que é um inferno de calor, no meio da selva amazônica, e o que vende lá é vinho tinto, muito vinho tinto. Espumante branco vende pouco. Porém, uma coisa que eu sempre, nesse comentário, falo, enfim, lógico que vocês também estão no negócio do vinho há bastante tempo, mas eu tenho uma história de família, como o Vinícius comentou, eles têm vinhedos próximos da casa onde minha mãe mora atualmente, a gente se criou por lá, mas no Brasil, nos anos 80, se consumia 80% de vinho branco e 20% de vinho tinto. Lógico, mas era livre from mish, era isso, era aquilo, não tinha vinho importado no mercado, o consumidor conhecia muito pouco de vinho, era vinho de mesa, não era vinho vinífero e tudo mais. A gente vive hoje um momento diferente, mas é um sinal de que realmente o Brasil tem potencial para consumir mais vinho branco. Por ser país tropical, eu tenho certeza que vocês conhecem as ações, principalmente de algumas vinícolas brasileiras, no litoral aqui de São Paulo, principalmente, em venda de espumante no verão, né, durante o período auge do verão. Então, assim, é uma pegada bacana, é uma ação bacana, uma ação interessante, e está começando a quebrar esses paradigmas. Mas porque tem exemplos dessas empresas, dessas vinícolas, que aumentaram consideravelmente a venda de espumante, mas não só por essa ação. Então, a barreira sempre é o consumidor. Eu lembro quando eu, inclusive, estava mais envolvido ainda com o negócio da família, e eu ia vender o vinho nos restaurantes. Alguns restaurantes me diziam: Marçom, não adianta você vir aqui querer vender o vinho A, o vinho B, o vinho C. Você tem que vender o que eu quero comprar. No sentido, eu quero o que o meu cliente compra aqui no restaurante é o que você precisa vender. Se você me vier oferecer um produto que eles não conhecem, não tem segurança, talvez não tenha informação de que o produto tem qualidade, o que adianta eu colocar o vinho na carta aqui, o cliente vai olhar, vai fazer um comparativo de preço, muitas vezes o preço é convidativo, mas ele não tem segurança, o profissional que está lá, o sommelier, seja o maître, o garçom, não sabe falar do vinho, né? Não sabe se falar, já provou? Você já provou esse vinho? Né? O cliente lá no restaurante, para o garçom, você já provou esse vinho? O cara fala, não conheço. Fala, então, deixa eu provar um outro que eu conheço. Então, essa questão toda, eu acho que é cultural, existe o ponto de equilíbrio das vinícolas, né? Eu tenho certeza que a Dunamis faz isso também. Com certeza, ela, se pudesse vender só espumante, venderia só espumante, porque é muito mais fácil e, como ele disse, é mais barato do que o vinho importado. Eu acho que sempre passa pelo o lado cultural, né? E tem um investimento de tempo para fazer uma mudança, né? De começar a produzir um determinado vinho, né? Mudar para uma determinada uva, não é uma decisão que você faz de uma hora para outra. Em 2007, né, que foi o meu primeiro trabalho como enólogo mesmo, né, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava numa cooperativa e nós terceirizávamos para outras 30 empresas. Por quê? Os custos de tu ter uma autoclave, né, um tanque resistente à pressão, era tão grande que uma linha de 2 autoclaves, mínimo, um sistema de filtração e mais um sistema isobárico de invase, na época custava mais de R$1 milhão. Então, para ti ter isso numa linha, tu realmente precisa produzir bastante. Então, se produzia para a empresa e se produzia também para outras pessoas. E isso foi aumentando. E um dos maiores crescimentos que a gente teve foi no mercado dos espumantes moscatéis. Os espumantes moscatéis foram que realmente deu um boom no mercado, né? Inclusive premiados mundo afora, né? Teve empresas que tiveram vinhos como o melhor do mundo, e ao invés de nós, como Brasil, utilizarmos isso como uma ferramenta de venda, de marketing positivo, muitas pessoas perguntaram: poxa vida, mas o espumante moscatel é o melhor do mundo, mas não pode, quem é que avaliou, quem é que isso? Esquece, cara. Esquece.
Não, exatamente. Eu nem estou entrando na questão do qualitativa. Não falei isso. É a questão realmente de ter um produto que foi avaliado por pessoas que falaram em um ranking, olha aqui, ó, um dos melhores produtos avaliados foi esse aqui, esse moscatel. Então se trabalha em cima disso, né? A região do Asti na Itália trabalha isso muito bem. Todas as empresas que têm um foco em marketing trabalham isso muito bem, né? Imagina se fosse isso na Califórnia, nos Estados Unidos, o que eles fariam, né? Olha o que aconteceu com o julgamento de Paris no Napa Valley, né? A potência que eles são hoje. Então é uma questão também do brasileiro, poxa vida, vamos dar chance para o vinho nacional, cara. Tu está lá escolhendo, vamos dar chance para o vinho nacional. É uma questão também de bom senso da pessoa olhar, poxa vida, vou dar chance para um vinho nacional, vamos provar. Aqui, Luiz, eu queria degustar um produto desses aqui para ver se é bom. Será que a gente não consegue abrir uma garrafinha, alguma coisa? Parte também do interesse em provar, né? Não é só uma questão dele receber, mas ele também tem que ter uma contrapartida de avante e falar, poxa vida, por que não um vinho nacional hoje, ou um espumante nacional? E essa questão dos vinhos brancos, que o Marção falou, na Europa, há muito tempo atrás, os vinhos brancos é que eram considerados vinhos de qualidade, porque não se sabia fazer vinho tinto, né? Não se tinha noção de grau de maturação e nada. Aí, com o passar dos estudos, que foi trocando essa moeda e inverteu justamente para os vinhos tintos. Então, é uma questão dos espumantes no Brasil relativamente nova, a gente vem falando aí de 15 anos, né? Não muito mais do que isso. Eu lembro que o pessoal falava que antes disso, os pés de cubas, né, no caso a hidratação da levedura para se fazer o espumante, ela era bizarra, né, ela era arcaica, demorava 15 dias para se fazer e muitas vezes dava errado. Hoje, né, com os processos, tem até máquinas que já deixam o pé de cuba pronto, só dosa no vinho que tu quer e já sai a elaboração, já começa o processo. Então é uma questão também de aprendizado e a gente está no meio disso tudo, nesse exato momento. Então agora que a gente tem que está em cima da onda com a prancha, agora a gente tem que ver para que lado que a gente vai. Todas as empresas que começaram lá no início dos anos 2000, nenhuma delas era do mundo do vinho. Tirando a Almaden, que veio em 74, né, que ficou aí 10 anos antes fazendo estudos de perfil polifenólico, enfim, para poder instalar ali uma operação. Tirando a Miolo, que já havia, né, na produção de uva e vinhos na Serra Gaúcha. Mais recentemente a vinícola Salton, que montou uma vinícola muito grande, eles recebem hoje em torno de 3 milhões de quilos de uva em Santana do Livramento, porque facilita a questão logística deles, né? Eles processam aí e levam o vinho a granel para a serra. Tirando esses caras, todas as outras vinícolas da campanha, todas, são pessoas que viram no vinho uma forma de diversificar a produção. Então, em grande maioria, todos eles plantam arroz, soja na região, né? Exatamente, criam o gado. Então o que eles fazem? Tem o cultivo do arroz, tirou o arroz, colheu o arroz, coloca o gado, né? Então o gado se alimenta da palha e é assim que tu vai fazendo um manejo consecutivo do vinhedo. Então no início dos anos 2000 foi que se falou muito sobre a questão da uva e muita gente investiu nessa questão da diversidade e muito se vende da uva da campanha para grandes vinícolas da serra e vendem como Serra Gaúcha, mas no DNA é uva da campanha. Então, a Dunamis foi nessa pegada também. O proprietário, que é o seu José Antônio Petterle, ele é um agropecuarista, porém, ele é natural de Cotiporã. Ele não lembro agora a comunidade, mas é descendo ali, perto do rio. Descendo o Capitel, ali, a família Petterle. É muito tempo. Então, ele sempre teve o sonho de fazer o vinho dele, mas nunca teve dinheiro, né? Então, ele nasceu em Cotiporã, fez a escola técnica agrícola em Porto Alegre, depois fez a engenharia agrícola, ou agronomia, em Pelotas, e foi para Dom Pedrito para trabalhar com medição de áreas, porque naquela época precisava fazer um cadastro de áreas para te ter direito a financiamento do governo. Então precisava saber quanto tinha de áreas. Ele começou a trabalhar medindo, né, essas áreas. Depois ele teve um convite de um outro agropecuarista para começar a plantar arroz e soja com ele. Começou a plantar, os volumes foram crescendo, né, começou a sobrar um dinheiro para ele. E lá, então, nesses anos 2000, ele teve a ideia de começar a fazer o plantio, né? Então, começou lá em Dom Pedrito. Ele tinha um sócio na época. Eles compraram 300 hectares. E aí, depois, não deu certo, se dividiram, ficaram 150 hectares para cada um. Então, hoje a gente está no nosso vinhedo lá em Dom Pedrito com em torno de 20 hectares. E depois, em 2004, a gente plantou as uvas em Cotiporã,
para fazer também um vinhedo na serra. Em Cotiporã a gente tinha plantado Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc, que é uma época anterior a mim. E também tinha o mesmo problema. Não, exato, mas não servia para nada também. Inclusive foi descontinuado. A gente cortou e plantou Chardonnay. Então a Dunamis vem uma palavra do grego que significa dinâmico, dinamismo, potencial, energia constante, né? E nessa brincadeira que a gente tenta mostrar o que a gente tem de melhor, tanto na serra como na campanha, né? Então a gente vem trabalhando até com excesso de uvas. Nós temos uva para se fazer em torno de quase 200 mil garrafas, porém a gente está fazendo na faixa de 60, 70 mil garrafas hoje. O excedente da fruta a gente vende para vinícolas parceiras, né? E, enfim, a gente faz só uma parte menor e uma parte que a gente deixa para envelhecer para trabalhar nos anos seguintes, né? Então esse foi o sonho do seu José Antônio Petrelli, né? Que, como origem italiana, sempre quis fazer o vinho dele. Como nós não temos vinícola hoje, a gente trabalha no sistema de parceria de coworking, a gente elabora os vinhos tintos em uma vinícola da campanha e os espumantes numa vinícola da serra. Então a gente não tem um ponto fixo. Então a gente é essa coisa de energia constante em movimento, né? O ponto de equilíbrio fica na faixa dos 70, 75 mil garrafas por aí. A partir disso, né, o ponto de equilíbrio desloca para o volume maior conforme os outros mercados que tu vai abrindo por conta do teu próprio custo, né? O custo de ser maior. Aí tu precisa de uma estrutura maior, mais pessoas e o teu custo muitas vezes acaba aumentando, né? Por isso que a gente tem focado, né, em variedades realmente que tenham um potencial de vendabilidade muito elevado, né? Por isso a pesquisa forte nessas variedades. A Embrapa ela trabalha muito bem até a questão das variedades, né? Ela trocou muitas variedades para suco, para fruta in natura, né? E para mig com a questão da dupla poda, né? A poda invertida que, se possível, melhora ou propicia as condições para se fazer a colheita de inverno aqui em São Paulo, Minas, enfim. Daí em diante, na questão da elaboração de vinhos, de tecnologias para melhora ou maturação, envelhecimento e criação de vinhos bases, enfim. Quando que o assunto é uva esmagada para frente, a Embrapa nunca passou alguma coisa, sabe, bem avançada, né? São estudos esporádicos que tu não consegue ligar ele de uma forma contínua. Nós começamos porque no início era a forma mais fácil que se tinha e também porque a Embrapa tinha um interesse em saber como eram as uvas daquela região, de acordo com o solo, e também a Embrapa verificou 3 safras, toda a nossa coleção, né, e fizeram alguns testes e tal. Porém, na questão técnica mesmo, poxa vida, aqui, ó, vamos realmente fazer isso, ou trabalhar um protocolo de envelhecimento, ou realmente alguma coisa mais a fundo que fosse mais útil para todos os vitivinicultores, em especial as vinícolas, não se teve nada muito desenvolvido. Mas na questão de variedades, sim, variedades tiveram várias. A matéria-prima, sim. Principalmente para as uvas de suco, para as uvas de consumo in natura e também alguma coisa na questão dos porta-enxertos, né, para dar resistência para a planta. Então, a parte de agrícola, né, da produção, a Embrapa sim, sempre deu uma ajuda muito importante. Ela sempre pecou um pouquinho na questão da enologia para frente, né? Sempre é uma coisa que a gente sempre fala, né? Poxa vida, a gente podia ter um desenvolvimento um pouco melhor da Embrapa na questão enológica, né? Porque na parte prática da agricultura sempre teve, e inclusive presta muita assessoria para agrônomos, né? Para produtores sobre manejo de problemas, né? Condução de vinhedos, sempre tem várias informações úteis, mas muito mais focado para a questão da produção da fruta e não para a parte final da elaboração de vinho. Você viu alguma forma do Brasil ter alguma uva ou algum produto que ele possa se diferenciar muito do resto do mundo? Olha, é uma pergunta bem profunda, né? Porque tu acaba arrumando briga com muita gente, né? Porque se a gente fala assim, poxa vida, bom, Vale dos Vinhedos é Merlot. Não sei. A campanha, então, é Taná. Nós temos um excelente Taná. Pode ser que sim, né? Eu vou dizer que o Taná não está na lista das uvas que eu quero deixar de trabalhar. Agora, qual uva vai ser realmente que vai dizer assim, poxa vida, o Brasil é realmente um exímio produtor dessa uva? Nós temos, na questão do moscatel, por incrível que pareça, nós temos um diferencial que é o Moscato R2, que é um moscato que na Europa praticamente não existe mais, só existe praticamente no Brasil. E o Moscato R2 é um moscato que ele tem um aroma um pouco
menos intenso, porém mais cítrico. Ele lembra um pouco mais um limão, vai mais para um lado mais cítrico. E esse moscatel, né, no caso essa uva, é o que mais tem gerado prêmios para o Brasil ao redor do mundo, né? Falando com os enólogos, com os amigos, a gente pergunta, poxa vida, qual que foi a uva que vocês utilizaram lá, né, para fazer aquele moscatel? Assim, pá, a base é R2, né? A gente sempre escuta a base é R2, com um pouquinho disso, com um pouquinho daquilo. Então, os moscatéis, né, eles sempre vão variando entre o moscato branco, moscato giallo, né, aí tem um pouco das malvasias, e entra o R2. Então, nesse corte das moscatéis, o R2 é o que dá a fineza, né, e o... Se adaptou bem. Exatamente. Produz muito bem, bastante, né, uma produção gigantesca, amadurece relativamente bem. Então, tu tem um produto com custo mais baixo também, né? E como que para moscatel o teor de álcool é em torno de 7% a 8%, então tu não tem a necessidade de ter uma uva super madura. Então, a uva não precisa chegar no final da maturação, até porque quando ela amadurece demais, os aromas mudam, né? Elas vão para um lado um pouco mais de compotas e perde o frescor do moscatel. Então, a gente tem, de novo, né, na categoria dos espumantes, uma uva que ela é realmente um diferencial na elaboração desse produto. Agora, hoje, a gente fala de uma variedade para o Brasil, eu não saberia dizer, assim, porque tem tanta coisa ainda para a gente fazer, tanta pesquisa, tanta brincadeira para fazer e para arrancar o cabelo da galera, né, para os concorrentes ficarem bravos conosco. Então, eu não sei dizer, eu realmente não sei dizer, mas tem algumas cultivares que podem sair do banco de reservas e assumir uma titularidade aí em pouco tempo. E é o que a gente estava falando antes, né, Masson? A questão entre o que a empresa, o que o Brasil pode produzir e o que o brasileiro quer consumir. Quem é que vai fazer a primeira mudança? Se vai ser a vinícola que vai produzir alguma coisa diferente ou vai ser o consumidor que vai começar a comprar alguma coisa diferente e aquilo tradicional vai ser descontinuado. Então, são nessas evoluções que a gente trabalha. E agora, qual vai ser realmente a variedade que vai assumir esse papel ou quais serão as variedades é difícil. Por isso que eu gosto muito de falar da questão da formação das IPs e da real inserção da inteligência na denominação do terroir. Por exemplo, Taná não é para a Serra Gaúcha. Não fica bom. Por conta da acidez, tu soma ácido tânico, né? Tem o tanino. O tanino em pH um pouco mais baixo, ele assume a versão ácida, então tem um ácido tânico. Então ele fica intragável. É muito desagradável tu consumir um taná, realmente se for um taná que não estiver bem maduro. Então por isso que algumas coisas são realmente bem posicionadas. Os espumantes na serra são uma certeza, os espumantes da campanha estão crescendo. Agora os vinhos tintos, né, os vinhos tranquilos e principalmente os vinhos brancos, na campanha tem se desenvolvido muito. Vamos focar em marca, vamos focar na qualidade disso e vamos focar na campanha outro tipo de produto. Segmentar, né, porque no Prosecco tu não faz Barolo, né? Tu pega em Mendoza, tu não faz espumante, muito pouco. Tu pega lá no Napa Valley, tu não faz espumante, tu faz Chardonnay, Cabernet Sauvignon. Então, é realmente tu poder produzir a melhor uva possível nas condições que tu tem. E como é que as condições vão mudar? Né? O clima não muda tão rápido assim, então tu tem que realmente achar aquilo e separar, né? Realmente ir por eliminação. Então, é uma questão de realmente tu, primeiro, dar foco porque tu pode produzir todos os anos bem. Isso realmente, a qualidade ela não é mais uma palavra que está na boca dos produtores. Porque se tu não tem qualidade, tu está fora. Esquece. Acho que hoje, em todos os locais de atuação, em todos os setores, qualidade já não é mais diferencial. Tu tem que ter, senão tu está fora. Certo? Acho que esse é um ponto pacífico. Então, tu tem que insistir nas variedades que todos os anos tu vai ter uma uva muito boa. Muito boa. Porque se for uma uva média, tu perdeu uma safra. Daqui a pouco tu não consegue atender um cliente, ele vai consumir de outra empresa. Então, é um trabalho bem delicado. A gente está realmente passando por esse momento, nessa definição de variedades, de locais, e também trabalhando nas IPs, nas futuras denominações de origens. Daqui a pouco uma denominação de origem controlada, garantida, realmente, né, aquela variedade tem que ser plantada assim, nesse tipo de solo, nessa inclinação, tanto tempo de fermentação, tanto tempo de maceração, de envelhecimento, de garrafa, e aí depois no final ele passa por um conselho regulador
que vai avaliar se aquele produto está em condições de ser vendido. Então, é um caminho muito, muito longo, né, para a gente desenvolver. Mas a gente tem que caminhar, né? O César sempre fala assim, não existe um caminho, o caminho se faz ao caminhar, né? Então, a gente tem que ir indo a despacito, como falam os uruguaios. Eu acho que nesse tema tem também uma questão cultural aí. A gente talvez tenha importado esse conceito de descobrir qual que é a variedade emblemática. Até porque isso é um bom marketing, né? A Malbec fez isso pela Argentina, a Carmener fez isso para o Chile, e a Europa tem isso, você acabou de citar, Borgonha, pega a Itália. Você tem uvas que são emblemáticas, mas por quê? Porque foram séculos. Né? São quantos anos? 500, 600 anos que se faz isso lá. Então, o produtor já conhece a terra dele, ele sabe, pintou uma nuvenzinha lá, ele já sabe o que clima que vai fazer, o que vai acontecer. Então, ele já conhece, ele já sabe o que dá certo. E a questão das denominações de origem, né, ou das apelações na França, também tiveram uma conotação de proteção daquele vinho. Começaram a ver fraudes, né, falta de qualidade, então se criaram as denominações, as apelações, para você garantir para o teu consumidor e para o mercado que aquele vinho era realmente daquela região, feito com aquela uva, com aquela qualidade. Então, isso já vem de muito tempo. Agora, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado no Brasil, porque a gente é um país ainda muito jovem em produção de vinho. Continuamente, a gente tem tentativas aí desde 1532, né, conhecendo a história. Mas, continuamente, num processo realmente de se desenvolver, a gente tem aí 147 anos, que foi desde a chegada dos italianos que realmente se começou um investimento maior, investimento no sentido de trabalhar esse cultivo e a produção de isso. Então, acho que assim, a gente ainda não sabe o que realmente, tudo que dá certo aqui. Então, eu acho que precisa tomar um pouco de cuidado com as indicações de procedência, e até a gente já tem uma denominação de origem, que é a do Vale dos Vinhedos, porque isso pode limitar. A gente não sabe ainda tudo que dá certo. Você estava falando da Teróldego, né? Eu, particularmente, sou uma grande fã de Teróldego. E a gente tem bons teróldegos ali na Serra, tem Encruzilhada, tem na Campanha. Por que não se dá o espaço dentro, por exemplo, da denominação de origem para se trabalhar? Então, você limita. Então, eu acho que, no Brasil, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A indicação de procedência é importante no sentido de você garantir que seja feita naquele lugar com o mínimo de qualidade. Mas eu acho que você determinar esta uva é a uva do lugar ainda é muito cedo para a gente. E eu acho, também isso é uma outra opinião minha, nós somos o país da diversidade, em todos os sentidos. Nós somos o país da diversidade cultural, de pessoas, nós temos pessoas de todas as raças, de todos os lugares, de todas as origens. O nosso país é muito diverso, então você tem do sul ao norte, solos diferentes, climas diferentes, paisagens diferentes. A gente está vendo aí todo um trabalho novo, né, aqui do norte de São Paulo, Minas, que ele acabou de falar, ali a Serra da Mantiqueira, que está fazendo um trabalho com algumas outras uvas que estão dando certo. Então, o que é que realmente vai dar certo, né? E eu acho que a gente não vai ter uma única uva. Nós vamos ter várias uvas e em várias regiões. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa ânsia de ter, né, uma uva ou um vinho típico do Brasil. Talvez o que vai nos caracterizar vai ser a diversidade, e não um único tipo de vinho, né? Então, eu só fico preocupada com isso um pouco, porque eu vejo tantas coisas legais que eu tenho provado, né, e a gente está falamos bastante das grandes empresas, mas eu vou lá no pequenininho produtor que faz, às vezes, um vinho com uma uva e que é incrível, e que, se aquilo fosse trabalhado, poderia trazer alguma coisa de legal, né? Então, assim, na minha visão, eu acho que talvez nós sejamos o país da diversidade, e não de uma ou duas ou três uvas ou três tipos de vinho.